dia, boa tarde, boa noite. Estava sumidinha aqui do canal, fiquei 2 semanas sem aparecer, mas isso ter acontecido gerou o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu vou te contar como é que eu fiz para manter os meus stories ativos, até mais ativos do que o normal, nessa uma semana que eu não pude aparecer de jeito nenhum. Bom, há mais ou menos umas 2 semanas eu fiz a retirada do siso, um pouquinho mais do que 2 semanas, eu fiz a retirada do siso, que era para ser uma cirurgia super simples e teve todas as complicações possíveis e a minha recuperação foi muito mais estendida do que o esperado. Eu fiz numa sexta-feira à tarde, com a intenção de passar o fim de semana em repouso, cancelei a minha agenda de segunda, mas a partir de terça achei que já estaria trabalhando normalmente, a iludida. Não foi possível, como eu disse, foi uma cirurgia bem complicada, então eu fiquei uma semana inteira com o rosto muito inchado. A gente conseguiu fazer só do lado de cá e ainda assim foi muito complicado mesmo. Então eu acabei ficando sem condições nenhuma de trabalhar e muito menos de aparecer, né? Tava bem feio mesmo. E aí eu pensei, bom, não posso trabalhar, né, da mentoria, porque não tinha condições nem de abrir a boca, muito menos ficar 1 hora falando. Então, como que eu vou fazer dessa situação, né, transformar esse limão em uma limonada? E aí foi onde me veio o Stories à mente, porque nos Stories eu conseguiria estar presente sem de fato aparecer, que é a maior dificuldade que eu acho que eu recebo no meu Instagram e das minhas alunas. O que postar sem aparecer ou o que postar quando eu não estiver trabalhando. Então essa uma semana foi uma grande prova de que sim, é possível. E eu selecionei algumas das coisas que eu fiz para mostrar aqui na prática no vídeo de hoje e você tentar adaptar, seja numa situação como a minha, seja numa situação de que você tá muito corrida e você quer deixar stories prontos, você não vai conseguir aparecer ou você tem vergonha. Então tudo isso que eu vou trazer aqui é bem adaptável. Bom, a primeira estratégia de todas é contar a história, né? Às vezes a gente some por uns dias porque aconteceu alguma coisa e não sabe como voltar, ou então você simplesmente não vai conseguir aparecer mesmo porque tá rolando, sei lá, uma obra no seu espaço. Conte a história, o que tá acontecendo? Então eu contei, num primeiro stories que eu contei, que eu fiz um textão lá contando o que tinha acontecido e por que eu tava 2 dias sem aparecer. Eu acho que foi até uma das minhas maiores visualizações nos stories, pra minha base de seguidores foi uma visualização super alta. Por quê? As pessoas são curiosas, a gente é movida à base de história, né? Então quando tem alguma história, alguma fofoca, alguém engravida, alguém casa, sempre tem uma visualização mais alta, porque somos pessoas e querendo ou não, o Instagram é uma rede de relacionamento, de relações. Então a gente fica ali dentro acompanhando a vida dos outros mesmo. Então é claro, né? Quando a gente tem um negócio, quando é um Instagram profissional, a gente tem que medir muito isso, senão vai virar um Instagram de fofoca e não é a intenção. Mas contar o que está acontecendo faz com que as pessoas se sintam por dentro da sua vida. Por exemplo, uma seguidora que me acompanha e ela fala sobre o nicho de maternidade, ela me perguntou numa caixinha: fiquei com dengue e sumi por 15 dias, como voltar? Volta contando que teve dengue, como foi um desafio para sua rotina no sentido maternidade, que tem tudo a ver com quem está ali acompanhando, que normalmente são mães. Né? Então contar a história, continuar atualizando sobre a história, se for o caso, como foi o meu caso. Então ao longo dos dias eu fui trazendo algumas atualizações e finalizei a história quando eu tava me sentindo melhor. Eu já tava 10 dias já sem aparecer. Eu apareci contando, foram 8 stories falados, ou seja, 8 minutos completos falando o que tinha acontecido e a minha visualização não caiu. A retenção manteve quase que toda até o final. Porque, de novo, as pessoas gostam de histórias. Não é à toa que a gente acompanha série, que a gente acompanhava novelas com muita frequência no passado. Então, as histórias, elas estão presentes no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, se possível, conte o porquê disso. Segunda estratégia, abri uma caixinha de pergunta e fui respondendo essas perguntas. E aí você pode me falar: Maria, mas ninguém me pergunta nada na minha caixinha. Se eu abrir, eu vou ficar falando sozinha. Vai lá e faça a pergunta que você gostaria que as pessoas vissem a resposta. Ninguém vai saber que foi você que perguntou. E você pode utilizar isso de forma estratégica para responder algo que você quer que as pessoas vejam qual seria a sua resposta. Então faça as suas próprias perguntas,
faça com que o público se acostume a você abrir caixinhas e você responder as perguntas para que eles se sintam à vontade de mandar uma pergunta quando você abrir uma caixinha. E abra com constância também, né? Porque senão, abrir uma vez na vida, outra na morte, ninguém vai perguntar mesmo. Terceiro, stories de rotina. Sabe aquilo que você pensa assim, ninguém vai querer saber? As pessoas prendem atenção. Então, por exemplo, eu fiz um smoothie com um café, fiz um café gelado. Fiz um videozinho e postei. No meio das respostas das perguntas, coloquei algo de rotina. Ou alguma série, algum livro que eu tava lendo. Então, o que você poderia trazer da sua rotina que não necessariamente precisasse aparecer? Muitas coisas com certeza você faz e você nem se toca que tá fazendo, então muito menos se toca de gravar. Comece a prestar atenção na sua rotina e pare de pensar que ninguém vai querer saber. 4. Sequência de conteúdo escrito sobre alguma grande dor da sua audiência. Então, vir trazendo uma historinha, começo, meio e fim, sobre alguma das dores dos seus clientes, do seu público, e trazendo ali informações, dicas, coisas que podem gerar um salvamento. Ou, na verdade, no caso dos stories, que podem gerar um print, que serve como salvamento para o algoritmo. Então, quando alguém para o seu story, fica segurando para ler e printa, ele serve como um salvamento. O algoritmo entende que foi printado para guardar e ver depois. Então, isso é bem interessante e no final você ainda pode fazer a próxima estratégia, que é colocar o CTA para venda logo após essa sequência. Tá, Maria, mas como é que eu vou fazer isso tudo sem aparecer? Utilizando, como você já deve ter reparado nos prints que eu fui trazendo, imagens de fundo que você tenha na sua galeria que representem ou você ou a identidade da sua marca. Então, por exemplo, eu tenho no meu celular um albinho com todas as fotos dos meus editoriais profissionais. Então, se eu utilizar elas de fundo, eu estou trazendo a minha imagem sem necessariamente precisar abrir a câmera e falar. Então, é uma grande saída para trazer o nosso rosto. Ou até mesmo conteúdos que a gente vai gravando, tirando foto, por exemplo. Eu poderia tirar foto aqui desse copinho com esse guardanapo de coquetel aqui, que tem a cor da minha marca. Então, eu estou reforçando a minha marca em algum elemento. Ou até mesmo, como eu utilizei esse vasinho de flor, que tem o roxo, que também é da minha marca. Ou até mesmo um vídeo digitando no computador. Então, poderia ser um vídeo de algum atendimento seu, um vídeo embalando algum produto que você vende. Coisas que você pode ir captando durante a sua rotina e criar uma pastinha no seu celular mesmo. Eu tenho uma pastinha chamada Fundo Stories, que eu utilizo de fundo de Stories, fundo de Reels, e ali eu coloco essas imagens autorais que eu vou tirando durante a minha rotina e também incluo imagens do Pexels, que é uma ferramenta muito legal, gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo para baixar foto e vídeo com alta qualidade e sem direitos autorais, então você consegue baixar gratuitamente e utilizar sem problema. Ou até mesmo imagens do Pinterest, do Google. Então tem muitas coisas aí, muitas imagens que podem representar a nossa marca, a nossa identidade visual, a nossa vibe, que a gente consegue usar no fundo desses stories e não necessariamente precisar abrir a câmera e começar a gravar. É claro que quando a gente aparece assim, falando, gera muito mais conexão do que por escrito, com certeza. Mas uma coisa é certa, né? São uma semana que eu não pude aparecer de jeito nenhum, o meu público não sentiu a minha falta e talvez nem tenha reparado que eu não tivesse aparecido se eu não tivesse comentado sobre isso. Me conta aqui nos comentários, esse vídeo te ajudou? Você tem alguma dúvida ou algo que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta para eu saber e poder trazer nos próximos vídeos, porque voltamos a ter vídeos semanais aqui. Foi só uma pausa por motivos maiores, né, que não gostaria que tivesse acontecido, inclusive, mas agora a gente voltou com tudo. Eu te espero na quarta-feira que vem e lembra de se inscrever aqui no canal para ser avisada assim que o vídeo sair. Um beijo e até lá!